E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Notícia que me encheu de expectativa, de esperança, é que em Pernambuco um soldado PM foi chamado para atender um caso, uma briga no bar e um homem foi esfaqueado e disseram que ele estava morto. O PM correu para onde estava o morto, segundo ele havia 2 outros colegas PM junto com ele. E esse soldado, esse policial militar de 37 anos, o Péricles da Silva Albuquerque, ficou conhecido. O que ele fez viralizou, digamos assim, porque quando ele chegou, encontrou o homem morto. Rapidamente correu, se debruçou diante do homem. E aí ele percebeu, ele mesmo conta que o homem estava se mexendo, não estava morto. E ele então correu para ver o que estava acontecendo. No lugar do esfaqueamento, ele botou a luva e logo tentou estancar o sangue. Alguns outros ajudaram, arranjando alguns outros panos, e ele tentou segurar aquele sangue, enquanto o homem aparentemente acordou e conversou um pouco com ele, pediu que orasse por ele. O soldado era cristão e então deve ter orado e pediu a Deus para estancar aquilo. Mas o homem queria morrer, pediu que orasse só para ele se consertar com Deus. Provavelmente era um crente desviado, pediu que o soldado orasse. E o soldado orou com ele, enquanto os colegas chamavam o SAMU, aquele serviço de atendimento móvel de urgência. E enquanto o SAMU vinha, ele estava ali com o homem orando. E não foi divulgado que ele orou, ele também não contou detalhes do que ele orou, mas como um cristão, o que mais a gente quer é a salvação da pessoa, mesmo que a pessoa vá morrer, mas que morra consertada com Deus, reconciliada com o Senhor, com seu pecado perdoado. E o PM então diz: como um cristão, na hora eu comecei a oração, pedi que aquele ferimento não tirasse a vida dele. E eu acho que naquela hora eu fui usado como um instrumento do Pai. O homem esfaqueado já estava desistindo da vida e ele já estava como que se entregando. Mas quando eu orei por ele, Deus o reanimou. O homem foi socorrido, levado para o Hospital Regional de Palmares. Eu conheço Palmares. Passou por cirurgia e não corre risco de vida, mas provavelmente reconciliado com o Senhor. E o Péricles então diz que foi procurado pela família daquele homem para agradecimento. E certamente ele diz que não fez mais do que a obrigação e deixou claro que as pessoas às vezes têm uma má impressão dos PMs quando eles são humanos também. Numa hora dessas, a atuação rápida e principalmente a fé do soldado salvou a vida daquele homem. Como resultados disso, o homem provavelmente, se já conhecia o Evangelho, ele se consertou com Deus, se não conhecia, teve a oportunidade de se converter. O testemunho circulou, está circulando pelo país inteiro. Muitas pessoas estão tendo oportunidade de ver aquele testemunho e se voltarem para Deus também. E para nós fica uma lição que eu acho muito importante. Cada profissão oferece oportunidades que a gente deve aproveitar. Eu tenho dito por vezes aqui que eu valorizo muito o trabalho de um ambulante, de um camelô
quando está na rua vendendo comida, a maioria vende comida. Foi feito um levantamento no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem oficialmente registrado mais de 22 mil camelôs de comida. A cidade do Rio, porque no estado é mais do dobro, 45 mil, 47 mil. É muita gente que está trabalhando, vendendo comida como ambulante, sem carteira assinada, sem garantia de emprego, dependendo do dia a dia e dependendo de Deus. Dar um tempo bom, porque se chover muito, não consegue vender. É uma situação que depende de Deus. E eu digo que não tem desdouro nenhum nisto. Não tem garantia, porque se você não trabalhar, não fatura nada. Mas Deus abençoa essas pessoas por causa do trabalho deles. Eles têm oportunidade de lidar com muita gente e contactar pessoas. Tem oportunidade de lidar com ladrões, pessoas mal intencionadas, lidar com fiscais mal intencionados. São muitas oportunidades que um ambulante tem. Ele tem que desenvolver em alto grau o senso de vigilância. E muitas vezes ele vai ser roubado, mas ele renova sua esperança no Senhor e ele continua, porque uma alma que seja salva não tem preço. Vale a pena a pessoa ir para a rua, olhar nos olhos de cada cliente, de cada freguês que passa, não somente vender a sua mercadoria, mas falar de Jesus, amar aquela pessoa, orar por eles, convidá-los para a obra de Deus. As pessoas que andam na rua estão muito desesperançadas, andam com medo, andam desanimadas, andam revoltadas, as pessoas andam de cabeça baixa. Quem está na rua podendo estender a mão, socorrer alguém, orar por um, ajudar o outro, evangelizar alguém, isso é uma coisa maravilhosa. O cristão não pode correr da rua, não pode fugir. E tem muita gente fugindo da rua, se trancando em casa. Um espírito de depressão vai oprimindo muitos crentes que têm medo de ir para a rua. Hoje é imensa a gama de oportunidades para você viver através do celular e da internet. Você vai fazer compra do supermercado, já pode fazer pela internet. Vai chamar um carro, um Uber, ou lá o que for, ou táxi, e você chama, você não anda pela rua, você chama o Uber, um táxi, para parar na porta da sua casa e você ser levado para onde você quer ir. As pessoas estão através do telefone, do celular, da internet, fazendo compras. Hoje, as compras pela internet estão se multiplicando. A pessoa compra, poucos dias depois a encomenda chega na sua casa e todos estão utilizando esse sistema. Você compra passagens de ônibus e avião pela internet e assim por diante. Faz operações bancárias, faz pagamentos sem ter que ir ao banco. Faz do seu celular, do seu computador em casa e muita gente está assistindo cultos e reuniões sem ir lá fisicamente na comunhão com os irmãos. Estão querendo viver uma vida cristã de forma virtual. Eu advogo que a gente deve utilizar esses meios como complementares, mas eu acho que nada substitui o contato pessoal, o olho nos olhos, o abrir de coração sincero e o amor verdadeiro. Mas enfim, muitos estão querendo viver uma vida virtual e até os relacionamentos. Tem gente que desiste de namorar fisicamente e fica arranjando relacionamentos através da internet, frequentando sites de namoro e buscando as consequências disso. Mas esta não é uma vida boa para o cristão. Deus quer que a gente cumprimente as pessoas, nada substitui o aperto de mão. Os políticos sabem disso. Eles podem fazer propagandas de todo tipo, mas nada substitui andar na rua e cumprimentar as pessoas. Não é à toa que até o ministro Henrique Meirelles está andando por aí pelas ruas para cumprimentar as pessoas também. Pois é muita gente
que está querendo viver escondido do povo com medo. Mas o Senhor diz, não, vá para a rua. A obra de Deus se resume no id, é sair da sua casa, do seu gueto, da sua vida virtual e ir aonde estão as pessoas. Vá para amá-las, para conhecer, para cumprimentar as pessoas. Jesus deixou claro isso no final de Mateus, no capítulo 5, depois do versículo 60, o seguinte: todo cristão tem que cumprimentar todo tipo de gente, tem que tomar a iniciativa de cumprimentar. E todo cristão tem que tomar a iniciativa de amar todos os irmãos. Amar todos os irmãos e cumprimentar todas as pessoas, buscando ocasião para poder abençoar aquela pessoa, evangelizá-la, falar de Jesus. Hoje as pessoas estão fugindo da rua e Deus manda a gente ir para a rua. É o ir para visitar. A religião verdadeira é visitar as pessoas carentes. Tem que ir para visitar, tem que ir para evangelizar. E há profissões que facilitam isto. Motorista de táxi é uma ocasião boa. Um vendedor, principalmente numa loja de artigos populares que atende muita gente, é oportunidade de cumprimentar, de ver pessoas, de mostrar amor e falar de Jesus. O policial, o PM, que lida com muita gente, qualquer atendente em qualquer tipo de profissão que atenda pessoas, não só o comerciante, mas todo tipo de profissões que lida com atender pessoas. Ser professor, profissão maravilhosa, que está sendo massacrado. O professor, a professora, essa profissão é hoje vítima de um verdadeiro massacre e, no entanto, é uma oportunidade maravilhosa de mostrar amor, de falar de Jesus para os alunos. Os professores cristãos têm que ter coragem, como aquele PM teve, de socorrer uma pessoa. Quem trabalha no hospital, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico, o próprio atendente administrativo, o servente, tem oportunidade de lidar com um monte de gente. Você quer ver uma profissão ótima para um cristão? Ser servente de uma empresa, de uma indústria, de uma firma qualquer. Ele vai de sala em sala para fazer limpeza, varrer, para levar cafezinho, qualquer coisa assim. Ele tem oportunidade de lidar com um monte de gente. Essas profissões são maravilhosas para o cristão. As pessoas estão buscando alguma garantia, alguma segurança, salário grande, status. Tem gente que está passando fome, mas de terno engravatado, a mulher bem vestida, de salto alto, passando fome. Mas eles gostam do status da profissão. É uma profissão desvalorizada, é uma profissão que não dá um bom salário e a pessoa ainda tem que gastar muito com o status para manter o status. O homem trabalha de terno, a mulher trabalha bem vestida, de salto alto e ganhando uma mixaria, ganhando pouco. E, no entanto, eles gostam, porque dá status, se vestem bem. O servente tem que botar macacão, roupa de trabalho, mas para Deus, o Senhor quer que a gente valorize isto. Estar com pessoas é um privilégio que Deus nos dá. Não menospreze profissões como de camelô. É uma profissão maravilhosa porque gera oportunidades para a vida eterna. Você vai ter que ralar para ganhar dinheiro aqui. Há camelôs que se enriquecem. Eu conheci um irmão e ele me disse, ele vendia qualquer coisa. Depois eu fui ver que ele vendia qualquer coisa mesmo. Ele disse, meu irmão, Deus me abençoa muito. Eu falei alguma coisa, ele, não preciso nem de ajuda não, porque há 3 gerações minha família vive disso, de camelô, eu já aprendi, sempre tenho o que vender e eu já construí casa para não sei quem, eu tenho carro, tem mais isso, mais aquilo. Ele foi contando o que ele tinha, uma vida próspera, tremenda, e era camelô. E eu fiquei tão impressionado com aquilo, com aquele irmão, que era ouvinte nosso de programa de rádio, e eu fiquei muito feliz em encontrá-lo na rua. Eu quero deixar para você esse testemunho.
Os olhos dos homens veem de um jeito, mas Deus vê de outro jeito. O grande para Deus não é o que o mundo pensa. Cuidado com profissões que dão status, aparência, títulos e afastam você do ser humano. Algumas delas simplesmente proíbem que você abra a Bíblia no trabalho e fale de Jesus. Então eu pergunto, vale a pena? Uma profissão que dá status, tem que se vestir bem, proíbe falar de Jesus, tem uma aparência, é uma vida de hipocrisia, aquele ambiente, e você vai ser feliz lá como? Mas o outro que na rua é um camelô, é ali um despachante que lida com muita gente, um motorista, é um vendedor de loja, é um porteiro de prédio, são profissões que lidam com gente. Valorize isso, meu irmão, nem que você tenha que andar de macacão, de roupa de trabalho, mas você tendo oportunidade de lidar com pessoas, agradeça a Deus esse privilégio, porque isso pode trazer frutos para a vida eterna. E acredite que Deus pode usar você para evangelizar pessoas. E não fique com vergonha, não perca a oportunidade, não fique com vergonha, fale de Jesus, porque seja na profissão que for, é o Senhor quem vai sustentar você e não deixar faltar o pão de cada dia. Não é o homem, não é o salário, não é o título, não é o emprego, muito menos o governo. É Deus quem vai garantir você. Então valorize os trabalhos, as profissões que lidam com pessoas. O ser humano é o maior privilégio que a gente tem de lidar para falar de Jesus. Aprenda isso e valorize a oportunidade que Deus está te dando, minha irmã, meu irmão.